A Belina chegou ao mercado em 1970 e durante 20 anos fez parte da vida de muitas famílias brasileiras. Hoje a gente vai conhecer esse belo exemplar da versão LDO de 1976. Saudações pessoal, e hoje falaremos de perua, ou como eu falei no nosso Instagram, Station Wagon. A Ford, quando ela lançou a Belina em 1970, ela justamente falou, ela não pode ser chamada de perua, porque tinha Kombi, né? Tem que ser chamada de Station Wagon. Interessante essa diferenciação. A gente sabe que as duas coisas, digamos, são sinônimos, né? Mas o curioso é justamente a nomenclatura utilizada, né? Bom, a Belina foi lançada em 1970, já pegando a onda do sucesso do Corcel. A gente falou de um Corcel aqui da primeira série recentemente, faz pouco tempo, e faltava uma Belina. Aliás, falta a Belina 2 LDO. Nessa matéria eu vou falar das Belinas que teve em casa também, que geralmente eu não falo porque a gente não tinha andado em Belina ainda. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Então, uma Belina 1976. O que é legal é que essa Belina tem alguns acessórios de época e que chamam a atenção. Eu acho que o desenho da Belina é muito interessante. Eu estava até comentando com o proprietário, né? Esses carros eles começaram sendo novos, depois usados, depois velhos, e agora você só vê carros desse tipo, Belina, Corcel, em bom estado, que está na mão de colecionador. É bem interessante. Alguns acessórios de época que chamam a atenção. Rodas mexerica. Cara, essas rodas mexerica são bem legais. E uma característica da Renault que esse carro traz é roda com 3 furos, que aliás até hoje a gente testou o Kwid recentemente e a Renault, o Kwid tem 3 furos na roda, muito interessante. Tem um cadrãozinho aqui também, coisa de leve, e uma coisa que eu sempre gostei foi que o desenho da Belina, ele é um desenho muito bem acertado com a época, né? Inclusive a gente nota que ele foi modificando basicamente a mesma coisa, mas ele modificou um pouco em relação na Belina 2, né, em 77, mas ele manteve essa essência. Esse é um exemplar LDO, a versão mais luxuosa, trazia aqui essas faixas na lateral, e uma outra coisa interessantíssima, que é o acabamento. Olha o detalhe do acabamento marrom na porta, luzinha na porta, uma coisa muito charmosa, que persistiu depois na década de 80, e olha aqui, esses bancos marrom e creme, né? Dava um charme isso aí, dava um detalhe bastante especial. Painel marrom também, com os mostradores, olha só que legal, já arredondados, né, nessa época. E outra característica, esses carros têm um cheiro muito próprio, é interessantíssimo. Outra característica é o toca-fitas de bandeja. Nos anos 80, esse carro é 76, mas nos anos 80 o pessoal ia no shopping e levava a bandeja junto, ou em qualquer outro lugar, era muito interessante. Agora a gente vai andar para poder falar não só detalhes da história mecânica e tal, mas também da minha história com Belinas, que tem essa também, pessoal. Vamos lá. Muito bem, hora de andar de Belina. Cara, a Belina eu acho um carrinho interessantíssimo. O pessoal que está acompanhando nosso Instagram e o TikTok também, tá vendo que a gente tá fazendo uns vídeos aí um pouco mais diferentes, né? Trambulador
sempre tem aquela briguinha para ajustar, né, a marcha certa. Mas falar de Belina é algo muito interessante, porque eu vou falar daqui a pouquinho, né, sobre Belinas que teve em casa, que eu sempre falo de Volkswagen, né, mas teve as Belinas também, meus amigos. Bom, a Belina foi lançada, como eu falei no início, no começo dos anos 70. A ideia da Ford foi explorar um segmento que já existia, mas que estava precisando, né, de novos modelos. Então nesse mercado surgiu a Belina. Como eu falei, o folheto de época chamava ela de Station Wagon, que, lembrando, né, tinha perua Kombi, então eles falavam, não é uma perua, é uma Station Wagon. É bacana esse detalhe, né, do lançamento, esses detalhes de publicidade, eu acho fascinantes. E ela já chegou, né, com algumas diferenças visuais do Corcel. Entre elas é o detalhe da frente, né? Esse exemplar é de 76, um ano antes de surgir a Belina 2, né, o Corcel 2 e portanto a Belina 2. Então ela é, digamos, o último ano que a gente tem essa Belina 1. Não é que não é chamada de Belina 1, mas podemos só para dividir, digamos, a história em dois, né? O que é interessante é que falar de versão LDO, o significado da sigla está aparecendo aí. A sigla LDO começou a ser usada nos Estados Unidos em 71, 72. Aqui no Brasil, a Belina passou a usar a sigla LDO em 1975. E o Maverick, você lembra que a gente andou no Maverick, ou Maverick, como a gente chama, a LDO 77. Aqui a Ford só começou a usar no Maverick em 77 a sigla LDO, que foi aí, digamos, uma versão mais luxuosa, né, do carro. Tem gente que é muito chonga dirigindo, meus amigos. Só deixei passar porque é Renault, também é um Logan. Mas enfim, a Belina chegou nesse contexto. Então em 75 surgiu a designação LDO com esses diferenciais, né? As faixas e esse estofamento que é fantástico, né? O estofamento é muito bacana e o painel marrom, enfim, são umas coisas, são uns detalhes de época que são incríveis, assim, você olha e fala, pô, muito legal esse detalhe de época, e justamente o que a gente encontrava na versão LDO. Mas uma característica de Corcel e Belina, que eu já comentei na matéria de Corcel, é que eles são carros muito confortáveis, muito bom de andar, cara. Uma delícia guiar Corcel. Eu comentei isso nas matérias de Corcel que a gente gravou. Cara, eles são carros que têm uma dirigibilidade muito boa. Daí você entende, fala, pô, vendeu bem, mas também o carro é bom de guiar, gostoso de guiar um Corcel. Se a gente for comparar com os tradicionais Volkswagen Boxer AR, o Corcel realmente ele tá até um degrau acima em termos de evolução, em termos de dirigibilidade também. Muito legal. Guiar Corcel e Belina é fantástico, meus amigos. E o motorzinho CHT empurra bem. Dentro, se a gente for pensar no contexto de época, cara, esse motor é bem acertado para ela, né? A gente sabe que aqui a Ford acabou utilizando toda essa coisa da Renault, né? Essa história toda da Renault e a parte técnica também, mas bem acertado o motor. Mas agora vem a coisa interessante, falar das Belinas de casa. Eu nunca falei muito sobre as Belinas de casa no canal, porque a gente não tinha andado em Belina. Aliás, estou em busca de uma Belina 2, né? Mas em casa teve 3 Belinas. Uma Belina como essa, eu não me lembro exatamente o ano, mas era uma Belina dessa geração.
Depois teve uma Belina 2 LDO, essa sim cor de vinho, roda de magnésio, e uma característica dela era o interior marrom monocromático. Eu achava esse carro sensacional, lembro até hoje do cheiro, fechando o olho. E depois, meu pai trabalhou numa empresa, ele era engenheiro civil. Um dia ele apareceu em casa com um carro da firma que era uma Belina 4x4. Ficou pouquinho tempo, esse carro ficou muito pouco tempo em casa, era o carro da firma e tal. Mas a minha história com Belina foi bacana. E eu estou em busca da Belina 2 LDO com interior marrom, lindão, sensacional. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela audiência. Que delícia, né? Andar em carro antigo é sempre muito bom. Você vai entendendo cada carro, você vai pegando os trejeitos de cada carro e acaba sendo uma experiência muito apaixonante. Esse verdinho do painel, cara, é demais. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. Eu vou andar mais um pouquinho, cara. Sensacional.